Enquanto muitos conhecem a famosa expressão "nada é certo, exceto a morte e os impostos", a Bíblia de fato menciona alguns indivíduos que nunca experimentaram a morte. Embora muitos possam inicialmente pensar em Jesus como um exemplo, é uma crença central no cristianismo, conforme os evangelhos, que Jesus realmente morreu antes de sua ressurreição dentre os mortos. No entanto, a Bíblia nos dá os nomes de 3 indivíduos que nunca viram a morte. O terceiro é o sujeito de um dos maiores mistérios da Bíblia. Enoque. O primeiro homem na Bíblia que se diz nunca ter morrido foi um dos descendentes de Adão, não de Caim ou de Abel, mas do terceiro filho de Adão e Eva. Ele também era bisavô de Noé e fazia parte da linhagem de outras figuras notáveis na Bíblia. Em uma era em que Deus ainda não havia estabelecido o limite de 120 anos de vida, conforme mencionado em Gênesis 6:3, muitos indivíduos viviam bem além de um século. No entanto, Enoque desafiou as expectativas e se tornou pai aos 65 anos, vivendo até a idade de 365 anos. Durante esse período tumultuado antes do grande dilúvio, a maioria das pessoas não andava fielmente com Deus. Elas seguiam seu próprio caminho pelo tortuoso caminho do pecado. Contudo, Enoque se destacou por andar fielmente com Deus e desenvolver um relacionamento profundo com Ele. Em Gênesis 5:22 e 24, lemos que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Esta passagem indica o vínculo estreito de Enoque com Deus e o fato extraordinário de que Deus escolheu levá-lo para o céu, sem que ele experimentasse a morte física. Lucas menciona Enoque em sua lista de ancestrais de Jesus em Lucas 3:37, remontando até Adão. Hebreus 11 também menciona Enoque em uma lista dos antigos ancestrais israelitas que foram elogiados por sua grande fé. Hebreus 11:5-6 diz: "Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, ele não pôde ser encontrado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que havia agradado a Deus." Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com diligência. Ao longo da Bíblia, a frase "Deus o levou" é repetidamente usada ao se referir a Enoque. O livro de Hebreus esclarece que esta frase não é apenas simbólica. Ela significa que Enoque não experimentou a morte como normalmente fazemos. Hebreus 11:5 reforça isso ao afirmar: "Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte." Enoque também foi abençoado com o dom da profecia, pois ele profetizou a vinda de Jesus Cristo. Este caso é descrito em Judas 1:14-15, que diz: "Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e para convencer todos os ímpios de todas as suas obras ímpias, que praticaram impiamente, e de todas as palavras duras que os pecadores ímpios falaram contra ele." A vida de Enoque é um poderoso testemunho de fé, obediência e retidão, que agradaram tanto a Deus que ele escolheu levar Enoque deste reino terrestre. 2. Elias. A figura mais popular na Bíblia que não morreu foi um profeta durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel em Israel. Ele era conhecido por sua ousadia ao falar contra os ídolos e falsos deuses que o povo de Israel havia começado a adorar. Ele também realizou muitos milagres, como fazer descer fogo do céu, para provar que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, segundo os Reis 1:10-12. Elias foi usado por Deus para trazer arrependimento e reforma em Israel. Durante esse tempo, a nação israelita se afastou da fé de seus antepassados, abandonando Deus
para adorar ídolos pagãos. Essa mudança para a idolatria foi instigada pelo perverso rei Jeroboão. Jezabel, a esposa do rei Acabe, era particularmente devota à adoração de ídolos e influenciou seu marido a construir um templo para o deus pagão Baal. Esse movimento levou muitos israelitas a se afastarem do culto ao verdadeiro Deus. Testemunhando o declínio espiritual de sua nação, o profeta Elias tomou uma posição contra a impiedade do rei Acabe, exortando-o a se arrepender e retornar ao Deus de Israel. No entanto, o rei permaneceu obstinado e relutante em ouvir os conselhos de Elias. Em resposta, o profeta Elias profetizou que haveria uma seca severa como punição, sem chuva ou orvalho caindo sobre a terra, até que ele orasse pelo fim. Por 3 anos e meio, os céus permaneceram fechados, causando seca e fome generalizadas por toda a terra. A história de Elias não morrer e ir direto para o céu é ainda mais clara e dramática do que a de Enoque. Eliseu, assistente de Elias, foi avisado da partida de seu mestre em 2 Reis 2:3, que diz: Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que hoje o Senhor levará o teu mestre por sobre a tua cabeça. No dia escolhido por Deus, Elias partiu de Gilgal, acompanhado por Eliseu. Eles chegaram às margens do rio Jordão, seguidos por 50 jovens profetas de Jericó, que ficaram a certa distância, observando. Elias tomou sua capa e, dobrando-a como um cajado, feriu a água, fazendo-a se dividir. Os profetas atravessaram o rio em terra seca, caminhando ao lado de Eliseu pelas águas divididas. Elias perguntou se havia algo que Eliseu desejava antes que Deus o levasse. Eliseu expressou seu desejo de uma porção dobrada do Espírito Divino de seu mestre. Elias garantiu-lhe que, embora fosse um pedido significativo, seria concedido se Eliseu testemunhasse a ascensão de seu mestre ao céu. Enquanto continuavam sua conversa, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo apareceu de repente, separando-os. Elias subiu ao céu, em um redemoinho, conforme descrito em 2 Reis 2:11. 3. Melquisedeque. Poucos mistérios da Bíblia atraíram mais interesse do que o enigma da identidade de Melquisedeque. Isso é amplamente considerado o maior mistério da Bíblia. Em Hebreus 6:19 e 20, encontramos que Jesus Cristo, após sua ressurreição, ocupa a posição de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A tradução de Mofé coloca de forma mais direta, afirmando que Jesus detém um status equivalente ao de Melquisedeque, descrito como com o posto de. Então, quem é Melquisedeque? Primeiro, vale notar que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa figura enigmática serviu como sacerdote do Deus Altíssimo, conforme detalhado em Gênesis 14. Durante esse tempo, houve uma guerra entre várias cidades-estado antigas em Canaã e Mesopotâmia, e o sobrinho de Abraão, Ló, e sua família foram capturados. Quando um dos servos de Ló conseguiu escapar e levar a notícia a Abraão, ele tomou ação, armando 318 de seus próprios servos e perseguindo os invasores. Ele os rastreou e conseguiu resgatar Ló e sua família, retornando-os em segurança às cidades cananeias. Após o retorno de Abraão dessa ousada missão de resgate, uma figura misteriosa subitamente aparece na cena. Era Melquisedeque, que se aproximou para ministrar a Abraão. Aqui está o relato em Gênesis 14, de 18-20. Então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo.
Primeiro, note que Melquisedeque era rei de Salém, ou seja, a cidade de Jerusalém. Salém vem da palavra hebraica que significa paz, o que faria de Melquisedeque o rei da paz. Segundo, o nome hebraico Melquisedeque significa rei de justiça. Terceiro, o mesmo indivíduo é mencionado no Salmo 110:4, falando profeticamente de Cristo. Davi declarou: "O Senhor jurou e não voltará atrás. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Este versículo é citado novamente em Hebreus 5, 6, 10. Em Hebreus 7:3, é dito que Melquisedeque não tinha pai nem mãe, nem genealogia. Não teve princípio de dias, nem fim de vida. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Isso é uma prova bíblica de que ele nunca morreu. Mas isso ainda não resolve nosso mistério. Então, quem realmente é ele? Quem sabe? Muitas pessoas acreditam que Melquisedeque era Jesus Cristo. Vamos explorar um pouco mais essa narrativa. Em Hebreus 7, 20 e 21, Deus fez um juramento de que Cristo seria para sempre um sacerdote, e o texto diz: "O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Além disso, seu nome sendo Rei de Justiça é um ponto em que muitos se apoiam para fazer essa afirmação. O próprio Jesus disse em Mateus 19:17, "Não há ninguém bom, a não ser Deus. A justiça humana perante Deus é como trapos imundos. Nenhum pode ser justo, exceto Deus." Portanto, o fato de o nome de Melquisedeque significar Rei da Justiça dá vida a essa narrativa. Voltando a Hebreus 7, lembre-se de que este homem era o Rei da Paz. Salém, de onde o nome Jerusalém é derivado, significa paz. E lembre-se de que Jesus é chamado de Príncipe da Paz, o que significa que nenhum ser humano poderia ser o Rei da Paz. Romanos 3, 10, 17 nos diz que não há nenhum justo e que não conheceram o caminho da paz. Então, como um homem pode ser tanto o Rei da Justiça quanto o Rei da Paz? Além disso, o fato de que Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, ou como a tradução de Phillips coloca, não tinha pai, nem mãe, nem árvore genealógica, significa que ele não nasceu como os seres humanos. Isso não significa que os registros de nascimento de Melquisedeque foram perdidos. Sem tais registros, sacerdotes humanos não poderiam servir, como descrito em Esdras 2:62. A Escritura também revela que Melquisedeque é continuamente sacerdote. Sabemos também que Deus fez um juramento de que Cristo sempre seria sacerdote, e seu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. Poderiam eles ser a mesma pessoa? Aqui é onde essa narrativa fica um pouco complicada. Sabemos que no Novo Testamento, Jesus tem um pai e uma mãe, morre e ressuscita. Então, Melquisedeque poderia realmente ser Jesus, mesmo que Jesus tivesse pai, mãe e morresse? Quem realmente sabe? O pessoal do outro lado da questão argumenta que o autor do livro de Hebreus estava falando figurativamente e que ele quis dizer que Melquisedeque era como Jesus, ou se assemelhava a Jesus. Eles também afirmam que em praticamente todas as outras aparições de Deus na Bíblia, a pessoa que encontra Deus tem alguma consciência de que esteve na presença do divino. Mas na história de Melquisedeque, não há um momento em que Abraão reconheça que esteve na presença de Deus. É verdade que Melquisedeque aparece e desaparece abruptamente da narrativa, mas não há nada em Gênesis 14 que explicitamente nos leve a ver que Deus em si esteve presente. Outro ponto que eles levantam
é que anteriormente em Hebreus 5:1, o autor diz que todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Todo o propósito do sacerdócio é que um ser humano escolhido e ungido se coloque diante de Deus como nosso representante. Como Jesus era plenamente homem no Novo Testamento, além de ser plenamente Deus, ele pôde servir como nosso sacerdote perfeito. Mas, antes de Jesus, o sacerdote definitivo, a Bíblia ensina claramente que os sacerdotes ali são humanos que servem em um papel representativo. No entanto, essas diferenças de opinião não deveriam nos distrair nem nos dividir. No final das contas, o que mais importa é que temos um grande sumo sacerdote chamado Jesus, alguém que pagou por nossos pecados, que pleiteia nossa causa diante de Deus e que nos ama com um amor eterno.